Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Hoje é dia 16 de fevereiro de 2021. Estamos na terça-feira da sexta semana do Tempo Comum. A primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Capítulo 7, versículo de 1 a 5 e o versículo 10. Vou exterminar da face da terra o homem que criei. Com o salmista vamos rezar assim, Salmo 28. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Repetindo, que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Escutemos atentamente o Santo Evangelho, Marcos, capítulo 8, versículos de 14 ao 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados, que seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Quando o mal cresce assustadoramente, quando ele ultrapassa os seus limites, a decisão ou a solução que a gente encontra ou pensa ser a única para resolver o problema é a solução mais radical. E essa solução mais radical consiste em acabar com tudo e começar do zero, começar de novo. Nós temos aqui no Gênesis, na leitura de hoje, o mal que se espalhou como fermento na massa e foi, vamos dizer assim, contagiando e contaminando todas as ações dos povos, até um certo ponto em que não havia mais um horizonte de mudança e de transformação para aquela humanidade. Mas diante de tudo isso, ainda existem aqueles que são bravos guerreiros, que se mantêm firmes e dão testemunho de que é possível, mesmo em meio a uma sociedade toda ela depravada, estragada, corrompida, você viver segundo a vontade de Deus, ser temente a Deus. Noé é essa pessoa. Noé é para nós, ou mais do que isso, Noé é para Deus o símbolo, a representação de que Deus consegue deter o mal nos seus justos. Quando a gente olha para a história do dilúvio, a Noé venceu o dilúvio. Deus o colocou numa arca com sua família, mais algumas duplas de animais para preservar todos aqueles animais, aquelas espécies e também a raça humana por meio aí da família de Noé. A gente pode pensar assim que Noé conseguiu vencer o dilúvio, ele venceu as águas torrenciais. Mas o que a gente não, às vezes, muitas das vezes a gente esquece de exaltar, não é que Moisés venceu, não é que Noé venceu o dilúvio das águas. Noé venceu o dilúvio da depravação moral que estava sobre toda a humanidade. Noé venceu as propagações das injustiças, infidelidades, das indecências. Noé venceu esse dilúvio, que é tão atroz quanto o das águas, é até pior,
já que as inundações podem destruir nossas casas e destruir nossas vidas aqui material. Mas essas outras inundações, esses outros dilúvios podem fazer perder a nossa alma, e Noé venceu. Primeiro este dilúvio da imoralidade, para depois vencer o dilúvio das águas, que é uma consequência de ter vencido o primeiro. Deus preserva, Deus conserva os seus justos, Deus cuida daqueles que são seus. Deus demonstra, a partir de Noé, que sim, é possível recomeçar, mesmo que num primeiro momento o pensamento seja até para Deus, de aniquilar tudo e destruir tudo, porque não há mais solução. Olha o texto do Evangelho. Jesus pede para que a gente tome cuidado com o fermento dos fariseus. Lá naquela ocasião, na barca, os discípulos estão pensando que Jesus está falando de pão material, porque levaram apenas um pão para aquela travessia e certamente não seria o suficiente para saciar a fome de todos. Eles estão pensando na matéria, eles estão pensando no raso, eles estão pensando na superfície. Jesus não está falando disso, Jesus está pensando na profundidade. Jesus fala, tome cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. O dos fariseus é o fermento da hipocrisia, o de Herodes é o da sensualidade, da depravação. Nós temos daqui um paralelo ou um link que a gente pode fazer com o Gênesis. O fermento que Jesus fala para tomar cuidado é que a gente não enxerga e não percebe que fermentos como o de Herodes, naquele tempo de Herodes, dos fariseus, hoje, das ideologias muito propaladas aí na sociedade, esse fermento mudou nossas mentes. Como é a função do fermento modificar ali aquela massa onde ele está? O fermento ele causa uma transformação na massa, não é mais igual. E a gente esquece disso, que o fermento dessas ideologias nefastas do mundo atual modificou nossa mente. Perceba para você o discurso dos jovens, das jovens, da molecada. São praticamente um discurso meio que repetido dessas ideologias. Já modificaram a mente dos jovens, ou já formataram a mente dos jovens nessa configuração tão triste que a gente vê na sociedade de hoje. Há solução? Há como a gente transformar? Ou a gente descamba tudo e desanda também, vai tudo abandonar tudo? Ou a gente faz desse jeito? Não. Vamos fazer do jeito de Noé. Vamos nos manter fiéis. Vamos tomar cuidado com aquilo que pode corromper nossas mentes, nossos corações, e até das nossas famílias, e até do nosso ministério, eu enquanto padre, você enquanto leigo, atuante, participante da igreja. Vamos nos libertar desses fermentos que podem nos corromper, nos afastar do amor de Deus e fincar nosso pé na rocha firme que é Cristo, na estabilidade que Cristo pode nos dar, estando com Ele. Ele estando conosco é garantia de vitória sobre todos os males, inclusive sobre as necessidades mais ordinárias corriqueiras, como o alimento de cada dia, porque Ele há de prover também o sustento para o tempo presente, já que Ele nos trará e nos dá o alimento para a eternidade. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduza à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, seja louvado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.